meu nome é Guinter, Guinter Richter Mroz. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, doutor em História, mestrado em Relações Internacionais e graduação em Relações Internacionais, sempre na linha da sub-área de História dentro das Relações Internacionais. No mestrado em Patrimônio Cultural, eu trouxe junto comigo o debate sobre a Agenda 2030 e a sustentabilidade dentro do panorama da história e patrimônio, que é a linha a qual eu estou vinculado. Bom, o meu projeto de pesquisa, que está vinculado ao programa, ele é o global e o local enquanto dimensões transversais no patrimônio cultural da Agenda 2030, tá? Ou seja, eu trago um debate da sustentabilidade dentro do patrimônio, embora o patrimônio seja visto muitas vezes como uma temática de recuperação de memória e de história, eu uso um pouco a leitura do Reinhard Koselleck para falar das categorias analíticas de espaço de experiência e horizonte de expectativa, e para tratar o estudo da história e, portanto, o estudo do patrimônio como elementos do estudo do tempo. E aí o patrimônio aqui visto como tempo e a Agenda 2030 com uma projeção de tempo para o futuro, mas que necessita de um espaço de experiência bem definido. Eu trabalho a Agenda 2030 como incontornável para a temática do patrimônio histórico cultural. Trabalho também com extensão, tem um projeto que se transformou num programa por ter 4 ações distintas, chamado Juca nas Escolas. O Juca nas Escolas leva palestras, cine-debates, produz material didático e traz um certo protagonismo para os alunos das escolas de Santa Maria e de arredores, principalmente da Quarta Colônia, sobre a Agenda 2030. E é justamente nessa região que se fala muito neste programa sobre o patrimônio histórico e cultural. Então, nesse sentido, mais uma vez, o tempo é visto não como preso ao passado, o patrimônio preso ao passado e a Agenda 2030 presa ao futuro, mas como elementos relacionados ao passado, presente e futuro. Quando a gente fala da Agenda 2030, a gente fala sobre políticas públicas. E quando você fala sobre políticas públicas, você fala de um espaço de experiência naquele local que está vinculado ao patrimônio e à memória. Então, se você tem, digamos, uma dificuldade em relação a uma política das mais comuns, como, por exemplo, saneamento básico, né? Se você tem, ou combate à fome, você tem nesse município características do patrimônio que podem estar relacionados com as dificuldades que esse município está enfrentando em relação ao cumprimento dessa meta. Então, o patrimônio ele é importantíssimo no sentido de firmar a construção, firmar a memória daquela população, daquela localidade, e a Agenda 2030 ela traz para um efeito prático o que fazer com essa memória. Nesse sentido, eu estou trabalhando com alguns orientandos que têm propostas bem definidas, né? Como, por exemplo, uma agenda para um cinema que vai ser restaurado na cidade de Dona Francisca, e a proposta de criação de uma ferramenta
para agendamento de professores no uso desse cinema para trabalharem questões de sustentabilidade. Então, veja, aliando então o patrimônio, né, histórico-cultural, para que o patrimônio também não seja visto como uma mera peça de museu. Eu acho que esse é o ponto importante de aliar com uma agenda, como a Agenda 2030. Bom, e temos também a Turminha do Juca, que é a produção de material didático que nós estamos fazendo por intermédio de um projeto institucional da UFSM, chamado Rede Básica. E nesse projeto institucional eu sou professor conteudista e os meus alunos vinculados ao Juca, eles fazem roteiros de histórias em quadrinho, e essas histórias elas se chamam Turminha do Juca. Ao final do processo nós teremos 17 historinhas, uma para cada ODS, que estarão todas juntadas num fascículo, né, num álbum sobre os 17 ODS, e os 12 personagens da turminha, eles são o Juca, que é o nome dado ao Barão do Rio Branco, apelido dado ao Barão do Rio Branco quando criança, e os outros 11 personagens são 11 heróis e heroínas da pátria. Nós temos 7 mulheres e 5 homens, e nós temos ali Anita Garibaldi, Maria Quitéria, Laudelina de Campos, nós temos Antonieta de Barros, nós temos o Machado de Assis, nós temos Alberto Santos Dumont, todos eles na versão criança. Então é a turminha do Juca. O Alberto Santos Dumont vira o Beto, né? A Antonieta de Barros vira a Tonha, o Machado do Machado, né? E aí cada um deles tem a personalidade dos heróis e heroínas da pátria, e isso vai ser distribuído para escolas públicas no Brasil todo. Ou seja, isso é patrimônio, né? Patrimônio nacional, porque trata dessas personalidades importantes da nossa história, e é sustentabilidade também. Estamos produzindo também 29 episódios de podcasts que se chamam Jucasts, e esses 29 episódios são 17 episódios, um para cada ODS, e 12 episódios, um para cada personagem. Nós já gravamos mais ou menos a metade desses podcasts. Eles estarão vinculados a uma página do Rede desse projeto, dentro de um QR Code, dentro da historinha. Então, quer dizer, a criança leu, a professora leu aquela historinha e quer trabalhar um pouco mais o assunto. Eu creio que a minha contribuição no próximo quadriênio ela esteja relacionada com os orientandos que eu terei, os produtos que esses orientandos trarão a público, né? A trazer o programa de extensão para mais próximo do programa, e com as publicações e de outras formas que a coordenação do programa julgar necessárias. O programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural, ele tem dois pontos que eu considero essenciais para se destacar a importância do programa. O primeiro, e talvez o mais importante desses pontos, é o fato de que existe uma alta demanda por esse programa. Nós sempre temos muitos inscritos, né? Temos sempre uma procura alta de alunos querendo fazer o mestrado em patrimônio, o que denota a importância que essas pessoas veem numa formação em nível de pós-graduação, né, relacionado ao patrimônio cultural. O segundo ponto que eu queria destacar é o fato de vivermos num país que tem uma dificuldade muito grande de preservar a sua memória, a sua historicidade, em que muitas e muitas vezes há questionamento à importância da história
E o patrimônio, ele envolve tanto patrimônio material quanto patrimônio imaterial. É bom sempre lembrar que a cultura, ela tem 3 dimensões. Ela é um direito de cidadania. As pessoas têm direito à cultura, direito a ter sua expressão avaliada e principalmente admirada, né, pelas pessoas, pelos demais. A segunda dimensão que eu destacaria é a dimensão simbólica. O patrimônio cultural, ele tem uma importância muito grande porque ele traz união para as pessoas, ele concentra no elemento simbólico um elemento de união. E a terceira dimensão do que é cultura é a possibilidade de uma economia sustentável. E eu acho que isso diz respeito ao porquê de as pessoas procurarem o programa para se fazer a sua pós-graduação e o porquê de o programa ser um mestrado profissional.